Bem-vindos a mais um episódio do Pode Regularizar, o podcast que une informação, dicas e novidades sobre o direito imobiliário. Hoje o nosso tema é contratos na transação imobiliária. E é a estreia de um quadro novo, onde eu e a Jaque traremos casos do escritório, do nosso dia a dia, sobre esses problemas que surgem e dando dicas de como evitar e mostrando como que a gente resolve. Acontece muito de vir contratos mal elaborados, com falta de técnica, que causam prejuízo aos nossos clientes, não é, Jaque? É mesmo, inclusive feito pelo próprio ChatGPT, né? Ou qualquer outra inteligência artificial aí que a gente tem hoje em dia, né, Lu? É verdade. Hoje tá essa febre do chat. Usava-se muito o Google também antigamente, né? Também. Mas hoje o chat as pessoas acham que aprimorou, então é mais fácil de fazer. Mas os contratos, eles não são um copia e Não é cola. genérico, né? É. Não é. Cada situação é uma situação específica. O chat ou qualquer outra inteligência artificial, tu tem que dar o comando para ela. É você quem tem o conhecimento, né, Lu? Então não adianta pedir lá para fazer um contrato de compra e venda e pronto. Não, provavelmente alguma situação tua vai ficar de fora e isso depois vem consequências jurídicas aí, né? É. E assim, as transações são de alguns milhares de reais, né, geralmente. E o contrato, bem amarrado, ele faz toda a diferença na hora de garantir o seu dinheiro, o seu imóvel, a sua venda, o seu recebimento. Então, o contrato é o alicerce de tudo nesse momento. Até porque na hora que você está adquirindo um imóvel, você só está ali naquela felicidade, né, de aquisição, torcendo para que não ocorra nenhum problema, mas o contrato já é para evitar possíveis problemas futuros. Então ali tem que estar constando se acontecer tal situação, como é que vai ser resolvida, né? É extremamente importante a confecção do contrato e confecção do contrato correto, né, Lu? Com a técnica, né? Porque cada caso é um caso. Então, a gente vê contratos de N formas. E esses contratos precisam ser ajustados dentro do parâmetro de cada um. A gente já inicia também falando de uma coisa que acontece muito e dá muito problema, que é o contrato verbal e o contrato escrito. Muita gente ainda faz o contrato verbal no fio do bigode, como diziam, né? E o que tudo bem, né, se as pessoas acham interessante ou se é o momento da negociação, mas até no verbal precisa ter muitas coisas que precisam ser seguidas, né, Jai? É que, na verdade, no verbal, normalmente, quando a gente fala num contrato verbal, Lu, a gente fala dos principais pontos, né? Forma de pagamento, valor e imóvel. Dificilmente vai se tratar sobre cláusulas, principalmente cláusulas específicas da situação, às vezes uma verbação que tem que fazer, às vezes ali uma dívida que está pendente. E aí, quando surge realmente o problema, porque o brasileiro, muitas vezes, ele ainda quer acreditar na palavra do outro, né? Mas a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje é muito difícil. E se ocorrer algum problema, para resolver isso depois, vai depender de um terceiro, né? Que vai ser um juiz que vai decidir com base nas provas, informações que a gente conseguir comprovar aí num processo judicial. A dica de ouro é: contrato escrito é imprescindível, é fundamental. Ainda que se trate as negociações verbais, tem que se pôr dentro de um papel ou até digital, que se está acontecendo muito, né? Demais. E acordarem as cláusulas e deixarem isso combinado para evitar discussão. Lu, falando em assinaturas eletrônicas, um ponto que eu vejo muito importante: tem assinaturas que não são válidas, né? Tem um pessoal que pega ali um aplicativo que vai lá, faz uma rúbrica, uma assinatura, mas aquilo ali simplesmente não tem validade. Até pelo celular assinam, né? E isso realmente, na hora de levar a registro, na hora de discutir, não tem validade O nenhuma. judiciário pede que sejam validados pelo ICP Brasil, né? Até uma coisa que eu vejo muito também é a assinatura do Gov, pessoal. O pessoal vai lá, assina pelo Gov, Lu, e não valida essa assinatura. Precisa emitir o certificado, não Que é? é no próprio Gov, né? No validador do Gov. Então você vai assinar, depois você vai pegar esse documento que você assinou e vai colocar nesse validador. Muitas vezes, quando as pessoas transmitem esse documento por WhatsApp, vai e volta, o próprio WhatsApp corrompe. Então, às vezes, na hora dele validar, já vai dar arquivo corrompido. E vão ter que assinar novamente, mandar, às vezes, por e-mail para não ocorrer esse corrompimento, né? E poder validar. Porque quando a gente coloca um documento no processo judicial, o juiz pede a validação. E hoje, muitos juízes estão eles validando. Então, já tive processos que a gente juntou com a própria validação, o juiz
tentou validar e ele não conseguiu, às vezes por algum arquivo ali do próprio sistema judiciário, né, corrompeu, e ele pediu para que a gente juntasse um novo documento. Então imagina um contrato que não tem validade de assinatura. É muito grave, não é? Demais. E as cláusulas principais desses contratos, além de assinatura, elas também são imprescindíveis, gente. Além de toda a qualificação completa, o que é praxe, é importante sempre trazer o cônjuge, né, Jaque? Quando casado, tanto do comprador quanto do vendedor, ainda que o regime do casamento seja separação de bens. Observar muito o estado civil, né, de quem está vendendo. Isso. União estável é muito bom trazer, principalmente do vendedor, para depois, futuramente, não ter nenhum problema, alegando, às vezes, um divórcio que foi feito e não foi dividido os bens, né, já? Exatamente. Então, tem N possibilidades ali que podem acontecer dentro de um contrato se o comprador não observar quem que está vendendo. E aí já engata em outro ponto, que é comprar de quem realmente é o dono registral. Isso é extremamente importante, né? Outra dica de ouro, né? A gente fala porque acontece muito de comprarem um imóvel de alguém que passou uma procuração para outro, que passou para outro e a pessoa comprou. Mas na hora de transferir essa propriedade de fato, vem esses problemas. Ou a pessoa tem dívidas trabalhistas ou execução fiscal, que, né, pode ter problema ao transferir esse imóvel, ou a pessoa se separou e não dividiu os bens, ou a pessoa acabou falecendo e isso está dentro de um processo de inventário. Tem muito problema que pode surgir. Teve uma situação semana passada, Lu, que me ligaram. Foi feito a primeira venda, realmente, do proprietário registral para a compradora, só que eles fizeram até o ponto da escritura. Não registraram essa Agora escritura. registra. E daí ligaram, doutora, eu estou vendendo de novo, quero ver se eu consigo passar para esse vendedor uma procuração ou uma escritura sem registrar a minha escritura no cartório. Falei, gente, não tem como. Vai ter que fazer o registro da tua escritura no cartório para que você possa outorgar uma procuração pública dando poderes para o novo comprador poder agir em seu nome ou fazer a escritura pública, né? Então, assim, não tem meios de cortar caminho a partir do momento que tu fez uma escritura pública. E muita gente tenta para principalmente fugir do ITBI do imposto, né? Eu vejo que isso ocorre muito, esses cortes de caminhos, né, em sessões de direito. Então, muitas vezes faz ali, compra um imóvel na planta, fez o contrato de promessa de compra e venda, até ser finalizado esse imóvel, eles vendem, né? Então, lá na frente, muitas vezes, a construtora aceita fazer a escritura diretamente para o nome do comprador atual, mas nem sempre. Tem construtoras que não aceitam e aí não vai fugir do Itajaí, mesmo tem ITBI na seção de direitos, né? Excluindo, então, a promessa de compra e venda. Isso. O compromisso. Algumas construtoras aceitam, nem todas. E tem diferença entre o contrato de compra e venda, que a gente está falando até agora, com a promessa de compra e venda e o compromisso de compra e venda, né, Jaque? Sim. Parece que é a mesma coisa, né, Lu? Mas tem distinção entre os dois. E qual é a principal distinção, Jaque? O contrato de promessa de compra e venda, ele é um contrato preliminar. Então, por exemplo, estou adquirindo um apartamento na planta, ali estou prometendo para a construtora que estou adquirindo aquele imóvel, né? Então, vou pagar ali em parcelas, dando uma entrada. Lá no final, eu vou ter que fazer essa escritura. No meio do caminho, eu posso ceder os meus direitos para uma outra pessoa. O compromisso de compra e venda, ele normalmente é irrevogável, né? Não tem como voltar atrás, não tem como rescindir. Então, comprei um imóvel teu, eu tô te pagando à vista, né? Tá firmado, é irrevogável, não tem como voltar atrás. E depois, de qualquer forma, vai ter que fazer a escritura pública, né? Então, um é mais definitivo do que o outro. Normalmente, os compromissos de promessa de os contratos de promessa de compra e venda não são irrevogáveis. E os compromissos, sim. Ou seja, não volta atrás, né? E esses da promessa de compra e venda é o que mais acontece que as construtoras fazem quando tá vendendo um apartamento na planta, né? Isso, aham. Porque aí flexibiliza também uma negociação quando o comprador compra e não consegue pagar ou perde o interesse por algum motivo, né? Eles conseguem fazer aquela negociação, que geralmente as construtoras fazem,
porque justamente por conta dessa flexibilidade, diferentemente do compromisso, né? Sim, com certeza. E, Lu, eu chamo uma atenção muito importante para esses compromissos esses contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta, porque é super normal que a entrega desses imóveis eles atrasem, né? Depende do tempo, depende de mão de obra de terceiros. Ocorre uma situação como a pandemia, tudo parou, né? Não foi um querer da construtora. Força maior, né? Exatamente. Então, assim, tomar muito cuidado, porque teve uma situação em que houve atraso na obra, o imóvel não seria entregue na data certa. A construtora, ela chamou o cliente para conversar, um cafezinho, vamos sentar ali, olha, aquele imóvel não vai ser possível entregar na data, o projeto foi alterado, não vai dar para seguir o que realmente a gente queria no início, mas eu tenho esse imóvel aqui, portanto. É um pouquinho mais, a gente ajusta ali a questão da entrada, e às vezes no momento a pessoa pensa, meu Deus, mas e agora? Eu vou perder o dinheiro que eu paguei? Eu vou ficar sem meu apartamento? Não, eu vou encarar esse outro aqui. E depois passa um mês, 2 meses, se arrepende. Mas, quando a gente está colocando ali, em função da construtora, a responsabilidade dela de entregar o imóvel, se ela rescindir, a responsabilidade é para ela. Ela é penalizada, ela vai ter que devolver os valores. A partir do momento que vocês aceitam esse novo contrato, alterando esses pontos principais, vocês assumiram uma nova obrigação. Puxa a responsabilidade para quem não tem, não é, Jaque? Exatamente. E aí, para rescindir? O cliente quer rescindir? A rescisão ele vai ter que arcar com a penalidade. A gente pode até tentar questionar tudo isso, mas o momento que ele tinha, a oportunidade que ele tinha, que ele não ia ter ônus nenhum, ele perdeu. Por aquela preocupação, vou ficar sem meu apartamento, o dinheiro que eu paguei, o que que eu vou fazer? Na hora aceitou e, infelizmente, assinou. Complicado, né? E esses contratos de promessa ou compromisso é muito interessante porque eles vêm como praticamente um contrato de adesão, né, Jaque? A construtora envia um contrato como contrato de banco que poucas vezes há oportunidade de mudar. Mas é interessante que o comprador passe sim para um especialista analisar e na hora da compra peça para algumas cláusulas, saber se essas cláusulas estão lá como garantia ou não, principalmente essa de atraso, né? Porque quando ocorre um atraso da entrega, a pessoa tem uma expectativa, talvez, de morar naquele lugar e sair de um aluguel. E a gente vê casos de que atrasa 1 ano, 2 anos, Com certeza. por problema exclusivo da construtora. E isso traz a responsabilidade da construtora. Então, muitas vezes a gente vê ter que ser restituído por perdas e danos, né? Ou Pagamento de aluguel, se a pessoa estiver morando de aluguel, continuar morando, né? Ou a gente fala de um casal jovem aí que está se programando para casar e morar no apartamento. frustra a expectativa, né? Então pode-se ter até uma indenização por danos morais, né? Os tribunais já estão muito concorde com isso, né? Porque a construtora, ela tem o ônus de entregar de fato na época que foi convencionado dentro do contrato. Por isso que o contrato é importante demais e é importante que vocês tenham ciência que é necessário olhar essas cláusulas e saber, principalmente no caso que a Jaque comentou, quando é responsabilidade da construtora e quando é responsabilidade do comprador. Até porque tem cláusulas que depois a gente consegue discutir, né, Lu? Tem cláusulas que são anuláveis, né, já justamente por conta dessa imposição da construtora, geralmente a construtora, porque entre particulares é um pouco. Normalmente, cláusulas de penalização, né, de rescisão. Teve um caso ali que era 20%, 20%, se eu não me engano, do valor total do contrato. E a lei de distrato, ela fala entre 20% e 50%, mais do valor Residual, né? do valor pago, normalmente. Ah, Do valor pago. Então, assim, a gente tá falando muitas vezes de uma diferença muito grande, né? Porque o imóvel aqui na nossa região é no mínimo uns 700 mil reais. no mínimo. Então, uma multa de 20% vai dar aí 140 mil. Agora, se a gente falar de uma multa de 20% do valor pago, às vezes a pessoa pagou 100, 150, né? Já é Então, é outro patamar de valores, né, Lu?
Nossa, muda totalmente, né? Então, ainda que você leia, que você veja cláusulas que você não concorde, aquilo ali, se der algum problema realmente, consegue se questionar judicialmente, né? Mas é importante ler o contrato para você entender as medidas que você tem que tomar. Então, aconteceu uma situação, opa, vou dar uma olhadinha no meu contrato. Porque normalmente o pessoal faz e esquece lá na gaveta, É. né? Muitas vezes não sabe nem onde tá. É verdade. Lembra só do valor que tem que pagar, o dia que tem que pagar e com medo dos juros e das multas, né? Exatamente. E outra questão que tem no contrato é a cláusula de ad corpus e ad mensuram, né? É, isso é importante. Diga pra nós, Lu, a diferença dessas duas. Essa previsão dos contratos, ela é muito importante porque aparece muito no escritório casos de gente que teve muitos problemas com isso. Como que funciona? A nomenclatura ad corpus, ela quer dizer que o imóvel ele é comprado pela sua extensão. Ele é comprado do jeito que ele está ali. Pode estar na matrícula que ele tem, um exemplo, 500 metros quadrados, mas quando for verificar, ter um valor menor. Então, tem margem para a metragem desse imóvel e o adquirente não pode reclamar. Mas a admensura, que se fala, não é? Acho que é assim a pronúncia. É, ela é uma cláusula que estipula que a metragem que está especificada no contrato, ela tem que ser seguida. Tem um caso clássico que apareceu no escritório que o comprador comprou um imóvel de 500 metros quadrados. E ele comprou e já mandou a metragem para o arquiteto e engenheiro fazerem já o projeto de obra, aprovou. E quando eles foram executar, eles acharam uma diferença muito grande entre a metragem e a obra. Então ele teve problema no projeto, gastou dinheiro com a situação de reformular todo o projeto, comprou material a mais, foi terrível o prejuízo que ele teve. Então ele chegou no escritório. E quando ele chegou no escritório, tinha a cláusula que era o imóvel ad corpus. Então, ele aceitou aquele imóvel na metragem que ele realmente tinha. Não tinha como discutir. Era uma metragem mínima, salvo engano, era 480 metros quadrados que tinha, mas para ele fez uma diferença muito grande, perdeu muito dinheiro. Até porque é para investimento e construção, né, Lu? Então, quando a gente fala em construção, qualquer metro faz diferença. Em tudo, em orçamento, em tudo, né? Então, essa cláusula ela é muito específica também para se observar. Quando vocês notarem no contrato uma cláusula de corpus ou de mensura, precisa entender o que está dizendo ali. E se não tiver essa cláusula, é importante que coloque dentro da negociação de vocês. Não, o apartamento já está pronto, já está certo. Não tem como a medida tá equivocada. Tudo bem. Agora, geralmente, quando é um lote, um terreno, isso também é muito em fazendas, sítios, né? Isso é importante porque a metragem, às vezes, é uma metragem específica que em sítio tem uma nascente que era importante e traz um valor maior para o sítio. Então, tem todas essas questões que tem que ser observado dentro desses contratos. Tem que ler, né, Lu? Tem que ler. E com cautela, não só aquela passadinha de olho. Isso. Porque até nós mesmos, advogados, tem contratos que a gente só dá aquela passadinha de olho, né, e vai, porque a gente sabe que não vai mudar, né? É. Mas tem pontos principais que precisa ser tomado um cuidado aí. E tem que ler as cláusulas e entender as cláusulas, né? Ah, eu não entendi essa cláusula, senta com o especialista, senta com o vendedor, entende a cláusula e vê se aquilo faz parte da negociação que vocês estão fazendo. Isso é importantíssimo. Lu, teve uma seguidora nossa do Pode Regularizar que nos perguntou quais são as cláusulas essenciais que não pode faltar num contrato. Bom, isso é importante, legal a pergunta. Eu imagino que a primeira que vem à cabeça é a descrição do imóvel e a matrícula do imóvel acompanhar esse contrato. Por quê? Porque ali vocês vão saber como é o imóvel dentro da matrícula e quem é o proprietário registral. É o proprietário registral que está vendendo esse imóvel? Matrícula atualizada, né, Lu? Atualizada. É importante a matrícula ser atualizada, com ônus e ações, para saber se esse imóvel tem gravado alguma dívida, não é, Jaque? Isso aí é a primeira medida que tem que ser tomada dentro de um contrato de compra e venda. Temos também a identificação das partes, né? Que é o que a gente mencionou. A se atentar ao estado civil do vendedor,
O comprador nem tanto, porque se é parcial de bens, a pessoa que está Consegue adquirindo, comprovar. o cônjuge vai ter que assinar depois, posteriormente, numa venda. Mas o vendedor é extremamente importante. O WhatsApp, e-mail, por quê? Porque hoje as notificações, as comunicações, Lu, estão todos de meio eletrônico. Ninguém quer mais encaminhar notificação por correio, demora, tem despesa, né? Então, assim, ó, o e-mail coloca ali, o WhatsApp coloca ali comunicações eletrônicas, É né? verdade, é muito Então, importante. muitas pessoas não colocam o endereço, né? Eu conheço, deixa assim. Mas e depois, gente, se for fazer uma notificação que não, a pessoa não responder pelo WhatsApp, a pessoa não responder pelo e-mail, tem que judicializar, como é que vai descobrir o endereço, né? Então, qualificação das partes A também qualificação completa, nome correto, sempre pegar um documento, né, é da o pessoa, aconselhável, né? deixar um xerox, até anexo ao contrato, né? Porque depois, se vier para uma ação judicial, que não se espera, mas a gente tem que sempre pensar nas possibilidades, tem os dados do documento, fica mais fácil a localização, fica mais fácil de ingressar com uma ação, de notificar, como a Jaque falou. Então, é muito importante. Outro ponto importante também é as condições de pagamento, né, Jaque? Precisa estar muito bem acordado lá, principalmente questão de juros, atualizações, correções monetárias. Quais os índices de correção, né? Porque o pessoal coloca correção monetária, mas, gente, tem inúmeros índices de correção monetária. É verdade. E aí, geralmente, quem vai receber elege o mais alto, né? Quando vai Bem, calcular. Então, quando não está especificada a correção monetária, eles fazem uma. Muita gente faz isso, fazem uma simulação de cada índice. E aí, na hora de cobrar, eles elegem o índice mais caro e cobram a partir daquele índice. Então, o comprador e até o vendedor precisa entender o valor que está entrando e o valor que está saindo. E para isso é essencial que esteja lá no contrato todas as condições de pagamentos, formas, índices de correções, o prazo, o destino do pagamento. É bom até por uma conta de eu sempre pagamento. indico colocar a conta bancária ali já, né? É, é importante, porque aí fica vinculado e funila na hora de uma discussão, né, Jaque? Exatamente. Até porque quando você for discutir, você vai ter que comprovar que aqueles valores foram pagos, né? Então tá ali a conta de destino, realmente, que foi a construtora ou o vendedor registral, enfim. Tem pessoas também, o que eu vejo muito, na hora de fazer o pagamento do imóvel, seja na entrada ou na modalidade integral que a pessoa está pagando à vista, o próprio comprador já repassa a porcentagem do corretor. O vendedor fala: ah, não, ó, você já desconta aqui e repasse para o corretor. Coloca no contrato, gente, que o imóvel é 500 mil, 20 mil reais ali vai ser destinado para o corretor, tal, conta bancária aqui, e o restante para a conta do vendedor. Não deixa isso de boca, né? Dica de ouro, porque depois, numa rescisão, alguma coisa, eles não conseguem comprovar esse valor que foi, né? E Exatamente. fica como valor não pago. E aí o mal pagador paga duas Paga duas vezes. vezes. Exatamente. E o que mais também é muito importante dentro desse contrato é uma cláusula de rescisão, né, Jaque? Hoje em dia tem a cláusula de rescisão expressa, né? Que é muito mais fácil de rescindir, teoricamente, mas também é mais fácil do que rescindir na prática. Está sendo usada, é uma dica importante também. Desburocratiza a rescisão do contrato quando tiver alguma inadimplência ou quando uma das partes não cumprirem uma das cláusulas essenciais. Essa questão da resolução do contrato, Lu, eu vejo que tem que cuidar muito com a cláusula de arbitragem, né? Porque a arbitragem, ela impede que seja o comprador ou o vendedor entre judicialmente discutindo certos pontos antes de passar pela essa Pela Câmara arbitragem, de Arbitragem. né? E a Câmara de Arbitragem, a gente sabe que ela tem um custo elevado. É, exatamente. Então, não é qualquer pessoa que tem condições financeiras de pagar, né? E muitas construtoras ou empresas, às vezes, utilizam essa cláusula para evitar judicializações, para postergar judicializações, né? Às vezes está passando por algum problema financeiro, enfim, N situações, e aí ela coloca essa cláusula porque ela sabe que por um tempo ela vai segurar os Está processos acontecendo judiciais. muito, muito. Eu peguei alguns processos já com Câmara de Arbitragem e realmente é uma barreira maior. Veio para simplificar, né? Mas eu acredito que na prática
uma opinião, né, na prática tá barrando muita coisa, principalmente das pessoas que não têm muito dinheiro para investir nessas rescisões, né. É que como tudo tem seus benefícios e seus malefícios, É, né, os ônus depende e de quem bônus, né. tá usando. E a despesa, às vezes, vale mais para contratos de empresas, de grande porte, que daí realmente ambas têm condições aí de ir para uma câmara de arbitragem, alguma coisa assim. Contratos mais simples, às vezes, não vale a pena, né, Lu? Não vale. Para o consumidor não vale. E outro ponto importante também é a cláusula de posse, né? Isso é importante, o momento da transferência da posse. Porque o pessoal assina ali, tá, assinou o contrato, mas quando é que eu vou pegar a chave do meu apartamento? Quando é que eu vou pegar a chave da minha casa? E aí muita gente não se atenta, né? Não, e aí é uma garantia para os 2 lados, porque o vendedor também, às vezes, já transfere a posse e aceita um parcelamento, e na inadimplência, para tirar aquele comprador da posse do imóvel, também é complicado. Judicialização, né? Judicializa, nada no judiciário é muito rápido, né? Então fica à mercê de uma decisão, de uma sentença, de possíveis recursos, porque para tirar alguém da posse tem que ter a rescisão contratual. E a rescisão contratual, ela primeiro vai respeitar todo o contraditório, vem defesa, vem prazos. Então a posse, ela também tem que ser muito bem estudada caso a caso. Não tem uma fórmula mágica. Ah, é bom passar a posse ou é bom não passar a posse? Depende muito de cada caso, da negociação feita, para que nem o comprador e nem o vendedor tenham prejuízo, porque eu já vi muitos casos de até vendedores terem problema com isso, né? A pessoa ficar na posse e aí ficar até deteriorizando o imóvel, porque sabe que vai acabar saindo de lá em algum momento, e esse ônus vir todo para o vendedor. Até porque, Lu, também a emissão na posse normalmente determina a partir do o momento que o comprador vai se responsabilizar pelas despesas, né? Quando a gente fala aí de um apartamento que tem condomínio, IPTU, né? Então É é uma verdade. data extremamente importante. Esse é um dos pontos também que eu acho mais fulcral no contrato, é a questão da posse. E Lu, saindo das principais cláusulas para os riscos de contratos mal feitos, dívidas. Dívidas, perda do imóvel, né? Um contrato mal feito pode dar muita dor de cabeça, gente, muita mesmo. Parece que não, né? Mas pode dar. Um caso prático até que eu estou resolvendo essa semana, a gente está na iminência de assinar o distrato na sexta-feira. Ali a gente conseguiu reverter a situação, mas é um contrato que foi feito. O número da matrícula do imóvel estava errada. O contrato, a metragem do imóvel estava totalmente também errado, porque é um imóvel grande às margens da BR, perto de Itapema, ali entre Itapema e Balneário, e eles compraram a parte de trás do imóvel e a parte da frente continuaria do dono. Então, já um desdobro ali que não era possível, porque não tem entradas. Então, assim, N defeitos no contrato. O contrato estava na mão de outras pessoas para resolver durante anos. Chegou ali para nós, a gente conseguiu fazer o distrato amigável, mas isso é raro, né? Depende muito da outra parte. Principalmente do advogado da outra parte também, né? Exatamente, exatamente. Porque é uma negociação que foi feita, nesse caso, foi feita há 6 anos atrás. Então, a gente teve que notificar, mas o contrato totalmente errado. Então, a gente pensou, nossa, vai judicializar, mostrando que essa matrícula tá errada, tava tudo errado. O vendedor, inclusive, esse ponto engata um outro ponto importante, Jaque. Compra de imóvel dentro de inventário. Nesse caso específico também, por isso que eu lembrei, é, o vendedor, ele era herdeiro desse imóvel, mas o inventário até hoje nunca foi encerrado. Tá em Então, andamento. e foi um contrato escrito, contrato de compra e venda. Que nem seria o tipo de contrato, né? Nem seria o tipo de contrato. Na compra e venda, existe N situações de contrato, né? Nesse caso, teria que ser uma cessão de direitos hereditários e feito dentro de uma escritura pública, né? Escritura pública ou por termo nos autos, né? Ou por términos altos. Você falando desse assunto, eu tive que fazer análise de um cliente que queria adquirir um terreno e o corretor mandava inúmeros áudios para ele, inclusive dizendo que o meu entendimento estava equivocado. Ah, O processo ele estava
o imóvel estava em inventário. Esse inventário ele tinha uma parte incapaz. Ele tem uma parte incapaz, que foi interditada judicialmente. Um herdeiro incapaz. E em nenhum momento do processo eles informaram isso. Fizeram uma cessão de direitos por contrato, que na decisão o próprio juiz disse, gente, não é... Eu tô dizendo aqui uma informação concreta, que eu tenho certeza que aquilo estava errado, mesmo o corretor me dizendo que não. Mas tinha uma decisão do juiz. Então, assim, ó, aí ressalta esse primeiro ponto, a importância de um corretor de confiança, né? Não apenas um que queira vender. E o outro ponto é a questão de que no inventário tinha um herdeiro incapaz, que tinha sido interditado judicialmente. Os outros herdeiros em nenhum momento informaram isso no processo. Fizeram a cessão de direitos por contrato, que não podia, ou era escritura pública, ou por um termo que é expedido pelo próprio fórum, que é em casos de processos judiciais. E cederam o imóvel por um valor abaixo, 50% do que o imóvel vale hoje. O Ministério Público descobriu, não me recordo exatamente o procedimento ali que eles usaram agora, que havia um herdeiro incapaz. E agora ele pediu a avaliação do imóvel. E a cessão de direitos não foi feita por termo nos autos ainda. Ou seja, o contrato é inválido. Aí, quem comprou, que já está revendendo para um terceiro, se o contrato for invalidado? O terceiro vai receber o dinheiro, daí depois tu comprou de boa fé, tu tem que entrar, discutir isso, quanto tempo para tu conseguir o dinheiro de volta, se conseguir, né? Se conseguir. Se a pessoa não tiver patrimônio, vai se arrastando aí por anos e anos. Então, assim, ó, um procedimento que foi feito errado, ocultação de informações no inventário, que a advogada deveria saber, né? Entendo que a parte às vezes não tem conhecimento, mas tudo tem que se questionar. E que agora pode ser invalidado. Não, os herdeiros pegaram um pepino enorme e quem comprou também, né? Porque, assim, ó, o Ministério Público pediu avaliação. O Ministério Público ia pedir avaliação se não pudesse mais ser invalidado, se tivesse tido válido? Não pode, gente. O imóvel foi vendido pela metade do valor. O Ministério Público, ele participa para respeitar o direito do incapaz. Então, ele vendo que tem erros ali gigantescos, como um imóvel que foi vendido por 50% do valor, isso vai ser questionável, isso vai se arrastar. Então, assim, ó, é extremamente importante um corretor de confiança, porque hoje em dia tem muitos corretores que eles apenas querem vender e querem a comissão, e um advogado especialista para acompanhar. Porque eu vejo muitos advogados generalistas que não têm conhecimento. E passa despercebido. Passa, gente. Acontece. É complicado. Essa sessão dentro do inventário é muito importante também. Tem que ser feito um contrato correto dentro dessas situações, ou um termo nos autos, ou inclusive com escritura pública, que é o correto, porque tem muito inventário extrajudicial também, né? Sim. Já. Passar, pagar os impostos, e ainda que esse imóvel não tenha, porque existe muito aqui na nossa região também, né, Jaque? A situação de imóveis irregulares. Então, as pessoas entram no inventário e falam, o meu imóvel aqui, o meu pai já estava ali há muito tempo, mas não tem matrícula. Não tem escritura, geralmente falam, né? Exatamente. E mesmo assim, esse terreno, esse bem, esse imóvel vai para dentro do inventário, né, já como uma sessão de direitos. E ali, ainda nessa sessão de direitos, é importante fazer a sessão de direitos hereditários dentro das normas corretas, ou dentro do processo, ou dentro de uma escritura pública, porque depois invalida, gente. E as pessoas podem comprar o imóvel, fazer benfeitorias, né, ou fazer N planos e perde o imóvel, depois fica brigando para conseguir retornar esses valores, e às vezes é um único valor que a pessoa tem. Eu tive um caso que a cliente me procurou para fazer um contrato de compra e venda inicialmente, só que a situação era o seguinte, a genitora faleceu, ela tinha só a posse do imóvel, então a gente só consegue regularizar a posse por uso capião, né? E os herdeiros estavam vendendo a cota parte deles. Então, a gente fez um contrato de cessão de direitos. E nesse caso em específico, como é a única coisa que foi deixado, a gente optou por fazer o contrato de cessão de direitos da parte dos outros herdeiros, que estavam repassando para ela.
e aí a gente vai regularizar por uso capião. Mas, claro, cada caso é um caso. Tem caso que vale o inventário e tem caso que vale o uso capião. Não tem como a gente generalizar, né, Lu? Não, não tem. Cada caso é um caso. E outro ponto importante dentro dessa área de herança que eu vejo muito, contrato por doação. Contrato de doação, né? Outro ponto que acontece muito e 90% das vezes é nulo. É nulo. É a mesma coisa de você rasgar o contrato, ele não tem validade, gente. É um contrato que foi feito que tá perdido. Tem as regras básicas, né, processuais de um contrato de doação. Além das regras de sucessões, né, Jaque? Tem Que tem que respeitar, que né? respeitar as regras de sucessões também para fazer uma doação. E ainda que respeitado, superado toda essa situação, que é a primeira análise que tem que ser feita, esse instrumento da doação tem que ser feito por escritura pública. Tem que ser feito por escritura pública, o contrato de gaveta não vale. Depois, quando for levar isso a registro ou judicializar, ele não vale. Simplesmente não vale. Volta. Acontece muito de os pais doarem, né? Uns avós doarem por um contrato. E aí, quando acontece de falecer e abrir-se um inventário, a pessoa que recebeu levar esse contrato lá dentro do procedimento e dizer, não, essa parte ela está excluída porque eu ganhei, né? Foi Ou até outro herdeiro questionar, né? Porque na hora que a pessoa tá viva, tá tudo certo, tudo tudo certo. mil maravilha. Não. Aconteceu o enterro, porque, gente, é assim. No outro dia Maioria. eles já estão discutindo. É verdade. E aí você pode ter construído nessa área que você recebeu, você pode ter vendido essa área que você recebeu, e quando voltar para dentro do inventário, vai voltar para o monte mor, vai voltar para todos os bens e vai ser dividido entre os herdeiros, e o ônus vai ficar com quem vendeu, com quem construiu ali em cima, enfim, quem achava que tinha essa posse, mas na verdade só tinha a posse. É que a lei é muito clara, né, Lu? Imóveis acima de 30 salários mínimos, instrumento público, escritura pública. Exatamente. Né? Então, aqui na nossa região, gente, não tem imóvel menor que 30 salários mínimos. Não. A gente pode falar, talvez, em outras regiões, né? Ali mais pra cima do Brasil. Mas aqui, né, Lu? Não. Eu não sei nem se pra lá tem, na verdade. Porque hoje em dia... Hoje em dia é difícil, né? Mas, gente, acima de 30 salários mínimos, doação apenas por escritura pública. Ah, mas eu vou ter que pagar imposto. Ah, mas não que. Mas, gente, um contrato de doação não tem validade. Tu vai perder tempo, vai fazer um documento, vai assinar um documento e ele é invalidado. Não adianta querer alegar a capacidade das partes, não tem. A jurisprudência é muito clara. A lei é nítida de como é para ser realizado o procedimento. Não fez dentro daquela forma, é invalidado. E não tem o que fazer, gente. Não tem. Tem clientes que falam, doutora, vamos fazer só um contratinho de doação, tem outro advogado que faz. Aí eu falo, olha, então você vai no outro advogado que faz. Porque não tem. Não tem validade. É inválido, inválido, inválido. Isso acontece muito. Não, vou fazer um contratinho aqui, eu sei, mas depois a gente resolve. Vamos só fazer um contrato. Inclusive, hoje, uma cliente que eu atendi numa separação queria só fazer um contrato também de dividindo ali, ela ia dar tanto. Partilha de bem. Só um contrato. Gente, não vale. Pode fazer efeito para outra parte moralmente, mas por um período de tempo. Porque quando a pessoa às vezes precisa, ou quando ela é bem orientada, ela vai atrás dos direitos dela, porque é direito dela. E aí a pessoa não pode nem achar ruim, porque o que é direito da pessoa é direito, né? Não, e a gente fala assim, ó, hoje a gente tem muita rotatividade, muita compra e venda, principalmente na nossa região, né? Então, até que ponto isso vai ser levado? Essa partilha de bens particular não vai ter validade para fazer a averbação no registro, né? Ainda que seja união estável, porque o pessoal fala assim, ai, doutora, mas eu não quero mais casar. Vou só morar junto. Mas, gente, é a mesma coisa. Você vai juntar as escovas de dente, mas se você se separar e você tiver patrimônio, você vai ter que entrar com uma dissolução de união estável. Você vai ter que pedir a partilha de bens. E a união estável, quando ela não é regularizada, é parcial de bens. Né? Já tive clientes, ai, doutora, mas no começo ele trabalhava mais, mas depois eu trabalhei e eu que adquiri a maior parte. Gente, união estável, não regularizou, parcial de bens, meio a meio, tudo. Porque na união estável, ainda que não case, pode ser escolhido o regime de bens, né?
Só tem que formalizar, Só né? tem que formalizar. E lá, ó, nós estamos em união estável, o regime de bens é esse. Pode depois mudar o regime de bens, mas hoje isso é um caso que ninguém desconhece e que todo mundo tem que saber e tem que seguir à risca. Porque depois, na hora de uma separação, é a principal queixa, né? Ah, eu trabalhei mais, ou eu trabalhei menos, ou eu fiquei cuidando dos filhos e agora ele disse que ele trabalhou sozinho, ou ela, né? Enfim. O que é combinado não sai caro. Até, Lu, hoje tem certidão de união estável, né? É verdade. Igual a de casamento. É verdade. Eu não vejo sentido da pessoa irregularizar a união estável, pegar a certidão de união estável, se ela pode ter a certidão de casamento, né? Porque os efeitos ali são os mesmos. Eu acho mais bonita a certidão de casamento. Ah, com certeza. Porque altera teu estado civil, né? É, pelo menos isso. Vocês são casados? Não. Moramos junto. E tem a certidão de união estável. Então, tu já teve todo o procedimento de ir lá fazer uma escritura declaratória de união estável, de registrar no cartório civil, né, na tua certidão de nascimento, sendo que tu podia fazer o procedimento paralelo, que é praticamente parecido, né? Sim. Que é o de casamento. É, vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas realmente essa organização ali é preciso, principalmente para quem tem bens e muitas vezes começam sem bens, mas começam a adquirir e depois que vem o grande problema. É sempre assim, né? É sempre assim. E Lu, pra nós finalizar aí esse episódio, que Passa se muito deixar, rápido, né? a gente fica aqui por horas, né? É verdade. Só falamos dos contratos mais usados, mas tem muito contrato ainda, né, Temos Jaque? que fazer aí o capítulo 2. Vamos fazer. As dívidas em imóveis. Isso é um problema. Isso é um problema porque geralmente o responsável pelas dívidas é o proprietário registral ou o possuidor, né, Jaque? Como você mencionou ainda de uma decisão que recentemente você leu. E como que a gente faz para saber se esse imóvel que a gente está comprando tem dívidas ou não? A gente precisa pesquisar na matrícula, precisa fazer uma diligência no proprietário registral, porque tem dívidas que a gente conversou até no outro episódio junto com o William, o corretor, né? Que tem dívidas que ela, ainda que não esteja gravada na matrícula, depois ela vem buscar os imóveis que estavam no momento da dívida, que é dívida trabalhista e execução fiscal. A execução fiscal e a dívida trabalhista não precisa nem estar em execução, só estando na dívida ativa ou um processo de conhecimento já sentenciado, configura a má-fé também, a fraude à execução. Sim. E aí, muitas vezes, quem adquiriu tem que voltar, tem que devolver o imóvel e correr atrás, gastar para conseguir ressarcir o que ele comprou. Às vezes demora, vai ser ressarcido e não vai ganhar aquela valorização que ele teria se fosse o caso do investimento, né? E às vezes não vale a pena, depender do valor da dívida, né, Lu? Ou a despesa que você vai ter com advogado, às vezes custos processuais aí para entrar com uma execução para cobrar do vendedor, mas vai valer você pagar a dívida e simplesmente deixar assim. Exatamente. Ou tentar cobrar por uma notificação, né? Mas acaba não obrigando o vendedor a repassar o valor, então muitas vezes não surte efeito. Essa decisão recente, ela condenou o vendedor também a pagamento do condomínio que estava em aberto. E isso é dívida recente, não é dívida antiga não, pessoal. O que aconteceu? Foi vendido o imóvel, tá? O comprador, ele não registrou o imóvel no nome dele, então na matrícula do imóvel continuava em nome do antigo proprietário. E quem responde por dívidas de condomínio e IPTU pode ser tanto o proprietário quanto o possuidor. Então, nesse processo em específico, o juiz entendeu que o vendedor que ainda estava na matrícula, ele era responsável também pela dívida de condomínio. É muito importante fazer esse registro da escritura e transferir a propriedade, porque um caso emblemático é esse que a Jaque citou, mas também pode ser reverso. Pode ser o vendedor depois contrair dívidas, e aí na busca de bens vira o imóvel que o comprador comprou, vai para penhora. Quando o comprador vai descobrir, já está muito avançada essa cobrança, né, Jaque? Já está em penhora e daí tem que gastar dinheiro com embargos de terceiro, mostrar que é comprador, mostrar para o juiz por que não levou a registro, porque é obrigação do comprador. Sim. Então, tudo tem consequências que às vezes a gente pensa que não, porque vai gastar, mas pode ficar muito mais caro depois. Inclusive, em embargos de terceiros, o juiz diz que quem deu causa à ação é o autor, normalmente, né? Porque ele não cumpriu com a obrigação dele. De levar registro e transferir. Exatamente. Então, para uma liminar, por exemplo, de repente uma liminar até de desocupação,
o juiz leva muito em consideração isso. Ó, deveria ter levado a registro para conhecimento de terceiros, né? Sucumbência, né, Lu, custos processuais. Então, assim, a gente fala de despesas que são equivalentes ao valor do imóvel, né? E Exatamente. como a gente disse, os imóveis estão em valores elevados. Então, quando a gente fala nessas custas, não são custas baixas, né? Não. Não vale a pena. O ideal é sim fazer uma poupança, se programar, regularizar, deixar aquilo correto, porque a chance de vocês terem que gastar muito mais depois é muito grande. Não vale a pena. A prevenção, né, Lu? A A prevenção. prevenção, porque assim, ó, antes de você, na fase contratual, olha, me interessei pelo imóvel, a gente se acertou na negociação, forma de pagamento, tudo, vamos pro contrato. Então tá, então vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar se tem dívida de IPTU, se tem taxa de lixo, se tem dívida de condomínio, quando é apartamento, que às vezes o pessoal esquece de entrar em contato com contabilidade. Ah, é área de marinha, tem que ver se tem dívida na área de marinha, né? Então, pessoal, tem. Aí é questão de vocês. O vendedor já se dispõe a pagar, manda o boleto, ele já manda o comprovante, ou não, vai ser abatido do valor que vai ser pago de entrada, né? Então, consta no contrato, ó, X valor vai ser destinado ao pagamento de tal dívida. Então, é extremamente importante cuidar com as dívidas, tanto para quem está adquirindo, né, para não assumir dívidas aí que não lhe pertencem, quanto para quem vendeu e ainda está em nome dele na matrícula do imóvel, porque com essa nova tese, isso aí vai abrir portas para outras dívidas, né, pessoal? Não só para condomínio. Exatamente. IPTU, taxa de lixo, entre outras, né, Lu? E aí, o vendedor, para se resguardar pela inércia do comprador, tem que levar, pelo menos, registrar a escritura na matrícula, né, Jaque? Se o comprador não registrar a escritura, né, ele consegue pedir a adjudicação compulsória inversa, né, Lu? Então, também, hoje em dia, há a possibilidade de extrajudicial, mas tudo isso tem que ter produção de prova, então, a importância aí é de um contrato, Escrito, né? né? Pessoal, tudo que for verbal dificulta, 100%. 100%. E a cláusula de obrigação das dívidas também é muito importante, né? Muito importante, exatamente. Bom, pessoal, este episódio termina por aqui. Infelizmente, a gente tem que finalizar, né, Lu? Mas com certeza a gente vai trazer aí um capítulo 2. Temos muitas outras modalidades de contrato. Hoje a gente ficou realmente no que são mais usados no dia a dia, né? Mas há vários outros. E você que ficou com a gente até esse momento, curta, compartilhe com aquele amigo que está passando por alguma dessas situações. Comenta aí para nós situações, dúvidas para que a gente possa trazer aqui no podcast e até a título informativo, né, passar para outras pessoas para que elas tenham conhecimento. Até mais!